Olá amigos, tudo bem? Vamos hoje fazer um vídeo para vocês, para o nosso canal. A gente vai falar hoje sobre substrato, né? Qual é o melhor substrato para a sua rosa do deserto, para as nossas rosas do deserto. E aqui eu quero apresentar para vocês o meu substrato, que eu faço aqui no meu local, onde eu moro, né? Que é um local bem quente, eu tenho algumas facilidades. E aqui eu quero compartilhar com vocês esse momento, como é que eu produzo o meu próprio substrato. Então aqui nós temos nossos ingredientes, né, que eu uso, que são 3 ingredientes básicos: a areia do rio, né, que é aquela que a gente colhe lá no rio. Como eu moro na zona rural, para mim eu tenho mais facilidade de encontrar essa areia. Então eu dou uma peneirada para não ir muito aquelas pedras grandes. Então é uma areia grossa, que você pode também encontrar essa areia grossa em material de construção, mas essa que você vai comprar em material de construção, você precisa fazer uma lavagem nela, né? Porque ela está muito tempo lá no local só. E essa aqui que eu estou mostrando para vocês, apresentando para vocês, é a areia tirada do rio, né? Então aqui a gente vai usar esse nosso primeiro ingrediente, o nosso substrato, que para mim é o melhor substrato aqui para a nossa rosa do deserto. Temos também um segundo componente, também é muito importante, que a gente já falou dele em outros vídeos, que é sobre esse ingrediente chamado carvão, né? Então, aqui é o carvão triturado, aquele carvãozinho que nós tiramos das caieiras, né? Local onde se fabrica os carvões. As pessoas vão fazer os carvão, né? E aí tira o carvão grosso para vender e aí fica esse pozinho aqui lá, com esses pequenos pedaços. E esse aqui é o carvão que a gente usa no substrato da nossa rosa do deserto. E também a nossa bagana, né? Como eu moro no Ceará, a bagana aqui é um produto bem acessível, que é a palha da carnaúba triturada. Então essa aqui é a nossa bagana, que a gente sempre fala nos vídeos aí. E quando ela fica bem seca, que ela está seca, a palha seca, e aí ela vai se transformando num pozinho, né? Então ela vai aderindo à mistura e fica um substrato bem próprio para nossas rosas do deserto. Então esses são os nossos 3 ingredientes que eu uso para formar o meu substrato, né? E a gente vê em alguns vídeos, né, as pessoas perguntando, e o que a gente pode substituir a bagana, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o substrato, faço as misturas. Então aqui, não importa a quantidade que você vai usar, o importante é você pegar um recipiente de um tamanho e usar esse recipiente como uma medida. No caso aqui eu estou com um pote, uma cuia 21, né, que é mais ou menos 2 litros de terra. Aí o que é que eu vou fazer? Vou misturar aqui nessa bacia, todos eles. Primeiro eu boto a terra, mesma medida você usa do carvão, sempre vai levantar um pozinho, né? E aí você vai misturando, colocando também a bagana. A bagana seria uma medida dessa, mesma medida, mais meia medida, que é sempre bom você ter esse produto aqui, né? Que é a matéria orgânica, mais um pouquinho a mais do que as outras medidas secas, né? Então aqui a gente vai colocar. Como os nossos produtos estão todos secos, o que é que eu vou fazer agora? Vou jogar um pouquinho de água aqui, senão não vou conseguir misturar. Aqui a gente vai botar aqui a água, para poder tentar misturar aqui a areia com o carvão, né? Porque solta muito pó. A areia é seca e o carvão também. Então se você não colocar aqui a água, você não vai conseguir. Por isso que é importante eles estarem levemente úmidos, né? Eu não tinha umedecido antes. Eu vou só dar aqui uma leve molhada, para quando a gente for fazer aqui, já conseguir misturar todos os ingredientes e formar o nosso substrato. Acho que já dá, não vai ficar muito encharcado. Molhamos aqui a nossa terra, né? Como vocês podem ver, a areia ficou bem molhadinha. E agora a gente vai misturar aqui esse nosso substrato, né? Vamos misturando, macerando essas folhas para que elas fiquem transformadinhas nos pedacinhos menores, soltando aquele pozinho. E aí ele vai se misturando com o carvão e com a areia, né? E vai formando um substrato ideal para nossas rosas do deserto.
porque o substrato é muito importante. Tem que ser um substrato airado, não pode ser uma terra encharcada ou uma terra que quando você coloque água ela fique endurecida quando seca. Tem que ser uma terra que você coloque a água e a água passe e não fique ali ensopando a sua planta, né? Encharcando a sua planta. Por isso que é importante a gente fazer um substrato bem soltinho. Então sempre se preocupe sempre em colocar uma terra solta no seu substrato, para que a sua plantinha não tenha dificuldade no crescimento das suas raízes, né? Então aqui está o nosso substrato, está bem úmido. E aí qual é o teste que você vai saber se o substrato está bom? Se ele é próprio para a sua rosa do deserto. É você, quando você fizer isso aqui, esse apertado, ela desmancha, né? Ela não fica um substrato compactado. Então por isso que a areia ela é responsável para dar deixar o substrato soltinho, que é o que as nossas rosas do deserto gostam, né? Terra solta. Não gosta de terra compactada, onde você coloque a água e ela fique lá empoçada a água, né? Importante você ver isso. Então, aqui está pronto o nosso substrato, né? Dessa forma aqui, que você já pode plantar a sua planta. Mas, como eu gosto de vitaminar, né? O que é que eu faço aqui depois que eu misturo essa terrinha? Olha a cor das mãos. Aí eu venho aqui com o meu adubo orgânico, né? Nós temos um vídeo aí no canal. O link está aí na descrição do vídeo, como você fazer esse adubo orgânico. Ele é feito de ingredientes orgânicos, farinha de casca de ovo, farinha de banana, pó de café, borra de café, farinha de osso, a cinza que eu gosto de usar aqui também, né? Porque aqui nós temos o carvão, né? Na nossa composição aqui tem o carvão. E às vezes eu coloco também a torta de mamona, né? Então aqui, como é um adubo orgânico, não tem problema de você colocar mais ou menos, né? Você coloca mais ou menos uma quantidade que você acha que dê para essa quantidade de substrato que você fez. Então aqui eu vou usar, vamos supor que aqui foram 10 litros, né? Acho que não dá 10 litros aqui. Cada potinho desse aqui é 3 litros, 2 litros. Então 6 litros de substrato, eu vou colocar 2 colheres de sopa para cada litro de substrato. Então aqui eu vou colocar 6, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está o nosso adubo orgânico, né? Tem o químico e tem o orgânico. Por que eu gosto de usar o orgânico aqui, não o químico? Porque eu quero que a minha planta absorva esses nutrientes lentamente. Não há necessidade de eu turbinar ela, né? Está pronto o meu substrato no ponto de plantar a minha planta. E esse é o nosso substrato que nós fazemos aqui. Aí vem a pergunta, sim, eu não tenho bagana onde eu moro, como é que eu vou fazer esse substrato, né? Aí eu vou trazer para vocês agora umas opções de substituição da bagana, que também funciona muito bem. Pronto, você não tem a bagana, né, que nós acabamos de mostrar, que é produto do Ceará, mas você tem, aonde você estiver, onde você chegar, você vai encontrar casca de arroz carbonizado. Tá aqui ela. Casca de arroz carbonizado. Lá no sul, no sudeste, encontra isso com muita facilidade, né? Se você mora por esses lados aí, você vai achar com muita facilidade. E também o pó de coco, né? Também você acha nas casas agropecuárias essa substância aqui, que é o pó de coco. Então você vai substituir a bagana por esses 2 produtos aqui, certo? Eu vou usar, como nós usamos um potinho de areia, que eu já misturei aqui, tá? Um potinho de areia com um potinho de carvão. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar só metade dessa casca de arroz e vou ver como é que vai ficar o meu substrato, certo? Vamos colocar metade dela, porque como nós usamos uma medida de cada ali, né? E nós usamos, aliás, a bagana nós usamos 1,5 medidas, né? A gente vai usar mais ou menos a quantidade que a gente usaria de bagana. Então eu vou deixar aqui, depois a gente vê aqui. Não tem problema se você colocar mais isso aqui, então eu vou colocar as 2 medidas mesmo. Seria as 2 medidas, né? Em vez de 1,5 daqui, ficou 2 medidas do outro produto, que seria
o produto que ia substituir a bagana. Então, esse é o pó de coco e esse é a casca de arroz carbonizado que você vai achar na sua cidade aí. Onde você estiver, você vai achar esses dois produtos aqui. E o carvão mais areia é o básico, né? Que é o que vai dar a drenagem do nosso substrato. E aí você vai misturando aqui essa terra. A gente vai mostrar como é que vai ficar a composição dela, né? Quero dizer para vocês que essa mesma terrinha aqui você pode usar também nas suculentas e nos cactos, certo? Não tem nenhum problema, elas gostam muito. Aqui eu uso essa mesma mistura aqui. E aí a gente vai misturando e a gente vai ver agora como é que vai ficar o substrato da nossa rosa deserto, né? Creio que vai ficar muito bom, porque o que ela precisa é de uma terrinha bem airada, né? Uma terrinha que você coloque a água e ela não empoce, que ela não fique lá, né, presa dentro do vaso, né? Então ela precisa molhar o substrato e sair. Então vamos fazer o teste do substrato, como é que ele ficaria? É isso aqui. Apertou na mão, ele não vira bolão, né? Ele solta. Então esse substrato aqui é o próprio para a nossa rosa do deserto. Então tá aqui a nossa terrinha, que você mora no sul aí, no sudeste. Você pode fazer esse substrato aqui, ou que você que mora no nordeste, você pode fazer isso aqui. Aí lembrando que você pode usar também a mistura orgânica, né? O adubo orgânico, essa misturinha que a gente fez aí, também nesse substrato, porque isso aqui é adubação. Isso aqui é terra, isso aqui é adubação. São os nutrientes que a nossa planta precisa para crescer. Então aqui está os nossos dois substratos que a gente fez aqui para você. O com a casca de arroz e o pó de coco e com a bagana. Como a bagana, a casquinha é maior, né? Ela demora mais para se desintegrar. E aqui já fica mais refinado já o substrato. Mas ainda tem outra coisa, se você tem poucas plantas aí e acha muito difícil fazer esse substrato, compre o substrato pronto, que já vem o substrato próprio para a rosa do deserto. Você compra aí nas casas agropecuárias, tem muitas opções, né? Que vem com esses mesmos ingredientes, já está prontinho, você só faz rasgar o saquinho e colocar lá no vaso e plantar a sua planta. Então, é isso aí. Nosso vídeo de hoje, né? Falamos sobre substrato, qual é o melhor substrato para a sua rosa de deserto. E aqui nós mostramos duas opções que você pode estar usando aí e sugestão de a terceira opção, que seria o substrato já pronto, né? Já preparado, já industrializado. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí seu like, compartilha aí e não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Clica no sininho que você não perde nenhum dos nossos conteúdos. E até o nosso próximo vídeo.